Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e você que acompanha sempre os nossos encontros aqui já deve ter percebido que eu não estou no estúdio fechado, estou no ambiente aberto, naquilo que eu resolvi apelidar agora de o Portal do José especial itinerante de férias. Porque depois de tantas batalhas, quase que batalhas pessoais, né? Batalhas concretas mesmo, né? Depois de tantas lutas que nós tivemos no nosso país, tantos desgastes, é muito importante que a gente possa circular, rever amigos, parentes, visitar lugares que a gente sempre teve vontade, enfim, trocar ideias com pessoas diferentes. E essas experiências todas que eu terei nessas próximas 2 semanas, eu compartilharei com vocês aqui no nosso portal. No entanto, é muito importante que a gente jamais, nós todos que temos espaços que falamos ao público de uma maneira geral, analisando a realidade brasileira, que a gente não perca jamais esse contato. Então, é muito importante que eu esteja aqui com vocês, sobretudo para a gente ter esse foco que será sempre permanente em canais como o Portal do José e outros canais também que lidam com a realidade brasileira. O tempo todo a gente vai ter a responsabilidade, a obrigação moral e ética de observar as coisas que acontecem em relação à figura do ex-presidente da República e, mais do que isso, fazer cobranças diárias, acompanhamento para que a justiça seja feita, para que essa figura seja de fato responsabilizada e vá para a cadeia por tudo aquilo que fez contra o povo brasileiro, contra a nossa saúde física, a nossa sanidade mental e a soberania do nosso país. Por outro lado, nós também teremos a obrigação e o compromisso, né, de acompanhar todos os atos, tudo aquilo que está sendo feito pelo governo que a gente ajudou a eleger, no entanto, sempre com um olhar bem crítico, né, apontando as falhas, apontando as situações que a gente não concorde, apontando algumas críticas também que a sociedade está fazendo de uma maneira geral, né, para que a gente possa avançar de fase aqui no nosso país, né. Nenhum processo civilizatório ele se dá sem esse tipo de movimentação, de pessoas jogando as discussões, provocando com que os governantes caminhem numa direção aqui ou acolá. E essa será sempre a tônica aqui no nosso portal. Então hoje o nosso papo aqui vai ser um pouco mais curto, porque o foco hoje é sobre o futuro do ex-presidente do nosso país. Porque a cada instante, aquilo que nós sempre falamos no nosso portal está se concretizando. E quanto mais a gente bate nessa tecla, mais a gente ajuda com que essa realidade ela se materialize. Me refiro especificamente ao futuro do moribundo político que o ex-presidente da República se converteu. A gente vê vários noticiários, né, que dão conta que mesmo as pessoas mais próximas, as mais crédulas, as mais fanáticas, já dão como certo a ineligibilidade de Bolsonaro. Isso para o começo da conversa, porque depois eles vão ter mais consciência que ele vai mesmo para a cadeia. Porque é um processo de desmoralização que está acontecendo permanentemente. Hoje eu li algumas matérias, né, que especulam sobre como o ex-presidente da República ele se comportará politicamente. E, para surpresa de muitas pessoas, né, esses grupos estão achando que o Bolsonaro ainda terá um poder político parecido com o que ele teve antes de alcançar o poder. Gente, é completamente diferente. A figura mítica que foi construída, né, de uma forma muito a crítica por muitas pessoas no nosso país sobre a figura do Bolsonaro, seu mito, a figura do antissistema, o anticorrupção, um homem de família, um religioso. Gente, a cada instante, essas impressões falsas, elas vão sendo desnudadas. E aí o que a gente vê é cada vez mais as situações que comprometem, né, todas essas visões que essas pessoas tinham, se colocando publicamente. O Bolsonaro ele não está conseguindo escapar da peste de ladrão, de ladrão de joias, de uma pessoa que fez malversação de dinheiro público, uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa que não tem visão, uma pessoa que não tem compromisso ético, não tem compromisso moral, uma pessoa que não está conseguindo agregar mais nada de positivo ao seu redor. E uma pessoa que reúne tantas situações negativas sobre a sua figura política, o que ele pode realizar? Está se falando do Bolsonaro ser uma pessoa muito influente para as prefeituras em 2024, mas defendendo o que? Vocês acham mesmo ou será que muitas pessoas acham aqui no Brasil que o fato dele dizer que é temente a Deus, que isso ainda
faz com que muitas pessoas sejam inclinadas a votar nele em função disso, que é um patriota, que defende a família, que é contra o comunismo, enfim. Será que esses discursos, as pautas morais, as pautas que lidam com medos da sociedade, será que elas são suficientes para manter o Bolsonaro ainda numa situação de proeminência, a ponto dele conseguir eleger uma série de prefeitos, eleger uma série de políticos, de se manter como uma oposição racional ao governo que está aí? E aí não combina, né? Porque a palavra racional e Bolsonaro, ela não tem nenhuma proximidade. Então ele continua hoje tendo uma atuação política apenas realizada pelas pessoas que estão ao seu redor, publicando matérias nos seus canais sociais, nas suas redes sociais. Então ele publica no Twitter, publica no YouTube, publica assim, mas não é nem ele que está fazendo isso. São as pessoas que vão coletando dados ali e vão jogando ali para manter a figura dele ainda viva, pelo menos na internet de uma maneira geral. Mas será que isso também é o suficiente? Até porque as redes bolsonaristas elas estão sendo cada vez mais destroçadas, né? E agora o golpe fatal que se apresenta em relação a essas pessoas é a disciplina, né, para que as redes sociais do nosso país elas não continuem a ser espaço para pregação de situações envolvendo crimes, sobretudo crimes cometidos pela internet, crimes que envolvem pessoas e envolvem também instituições, envolvem a democracia do nosso país. Então hoje já há uma timidez muito grande, essas pessoas já viram que o Poder Judiciário não está brincando, o Alexandre de Moraes aí está toda hora aparecendo no imaginário dessas pessoas, e a tendência, embora o Bolsonaro tenha conseguido construir uma imagem falsa em relação a ele muito grande, eu não vejo como essa imagem possa ter a mesma força que teve no passado, porque hoje nós estamos diante de um ladrão de joias desmascarado. Então agora o foco é ajudar esse sepultamento dessa figura política, a direita não vai desaparecer, e focar os nossos olhos nas coisas que estão tocando a nossa realidade, estão mexendo com o presente do nosso país. E aí, quanto mais a gente puxar as pautas para o lado do progressismo, mais a gente vai ajudar o nosso país. A gente não pode esquecer que o presidente Lula, ele foi eleito numa grande frente, né? E essa grande frente política, ela congrega pessoas de várias tendências. E o Lula funciona muitas vezes não como uma liderança inexpugnável, uma liderança monolítica, que não interage com nenhuma dessas forças. Ele atende aquilo que ele está percebendo, que está tendo mais força e o que é possível se fazer, se realizar. Claro que ele tem as suas características, a sua ideologia pessoal, as suas formas de agir de uma forma específica, né? Mas é natural também que ele procure ter a sua atenção voltada para quem está puxando o governo dele para um lado e para o outro, e ele ajuste dentro da sua sensibilidade aquilo que é possível ser feito, aquilo que nós queremos que seja feito no nosso país. Nós ficamos nessa batalha toda contra essa gente, não foi à toa. É para que a gente consiga evoluir, que a gente consiga botar o nosso país para frente, que a gente consiga caminhar cada vez mais rumo ao processo civilizatório. Então, gente, nosso papo hoje ele foi de um certo modo filosófico, né? Mas só para sublinhar que é muito importante a gente não esquecer essa figura tão dantesca que fez tanto mal e continuar a cobrar todos os dias das autoridades, dos formadores de opinião, da imprensa, da sociedade, que exerçam todo tipo de força para que no final da história ele vá para a cadeia, né? Ele e tantas pessoas aí que estiveram com ele durante esse período todo, né? Gente, eu vou ficando por aqui, mande os comentários de vocês para o nosso portal. Se você não é inscrito, se inscreva. Enfim, participe aqui dos nossos chats, todos os dias que eu abro entre 5 horas e 5 e meia. E vamos seguir em frente, tá? E vou manter vocês aqui sempre com algumas informações diferentes das que tradicionalmente a gente vê pelas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!